Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. Com a chegada das férias e do verão, muita gente aproveita para descansar nas praias, piscinas e cachoeiras. Porém, é preciso ter atenção à exposição solar. Senão, o que era para ser diversão pode virar um transtorno. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados necessários para que você aproveite a temporada de calor com tranquilidade. O nosso convidado é o professor e médico Sérgio Deló. Ele é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Olá, doutor Sérgio. Olá, é um prazer estar aqui. Vamos tentar responder e diminuir as dúvidas aí. Bacana. Doutor, o que a exposição solar excessiva pode causar? Bom, você vai ter duas fases, né, pela exposição. Primeiro, os efeitos agudos. No efeito agudo você vai ter as queimaduras, que podem ser graves, você vai ter uma imunossupressão, muita gente que tem herpes, por exemplo, recidiva nessa época do ano, e às vezes é feio a recidiva de herpes. Você pode ter aquelas reações que a gente chama de fototóxicas, o limão é o mais conhecido, a pessoa que vai lá mexer com o limão e acaba tendo uma queimadura, porque na casca do limão tem uma substância que junto com o sol desencadeia. Você pode ter as desidratações, principalmente na criança, sempre lembrar que a criança, a quantidade de água é maior e por isso a chance é maior de uma desidratação. Esses são os efeitos agudos, né? O efeito desejado agudo é o bronzeamento, né, que acontece após uma exposição. E aí, mas ao longo prazo a gente vai ter os efeitos principalmente preocupantes na carcinogênese, no aumento no número de câncer de pele. O sol está para a dermatologia, assim como o cigarro está para a pneumologia. Quer dizer, o sol é o grande causador de câncer de pele. A grande maioria dos cânceres de pele são localizados em áreas fotoexpostas. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui da ponta do nariz ao lóbulo de orelha, 90% está acima dessa região, que é o local que a gente toma sol a vida inteira. Então essa exposição prolongada e repetida ao sol pode desencadear lá no futuro o temido câncer de pele. Além disso, outras coisas como o envelhecimento cutâneo. As pessoas que tomam sol envelhecem muito mais precocemente do que as que não se expõem tanto ao sol. E falando em câncer de pele, esse é o tipo mais incidente da doença no Brasil. São cerca de 180 mil novos casos a cada ano. Quais outros fatores podem contribuir para essa doença? Bom, o câncer de pele a gente pode dividir em dois grandes grupos, os chamados câncer de pele não melanoma e o melanoma, né? O câncer de pele e melanoma, como eu falei, é extremamente relacionado ao sol, muito relacionado às áreas expostas ao sol. Existe um tipo específico que é o carcinoma espinocelular, que ele pode se associar ao cigarro também. Essa é uma associação sol e cigarro temerosa, principalmente na posição de lábio inferior. Existem outros agentes carcinogênicos mais raros, mas sem dúvida nenhuma o sol é o fator principal. O melanoma já é um tumor mais agressivo, felizmente mais raro, mas mais agressivo, que também tem uma relação com o sol, mas tem uma predisposição genética, tem alguns outros fatores envolvidos, eventualmente aparece em áreas cobertas, então não é só o sol o agente causador. E qual desses dois tipos é mais frequente no Brasil? Sem dúvida nenhuma, o tumor não melanoma. O mais frequente é um carcinoma chamado carcinoma basocelular. De todos os cânceres de pele que a gente tem, cerca de 80% é o carcinoma basocelular. O carcinoma basocelular basicamente é uma ferida que não cicatriza. Felizmente, o carcinoma basocelular ele tem um crescimento lento, ele não é de crescimento rápido, e uma coisa fundamental, ele não dá metástase, ele não vai para outros órgãos. Isto é uma coisa interessante porque isso faz com que o tratamento cirúrgico seja plenamente curativo. Apesar disso, é um câncer, ele pode invadir a estrutura, pode destruir essas estruturas. Vamos lembrar que grande parte está na face, então se a gente nós podemos ter invasão de estruturas nobres, como
o globo ocular e eventualmente ter que eviscerar. Então, é um tumor que tem que ser cuidado, não podemos desprezá-lo. Mas frente aos outros tipos de câncer, é menos agressivo por essa ausência praticamente de metástase. Esse é o mais frequente. E quais sinais podem alertar um paciente a procurar um profissional nessa doença? Bom, dois sinais clássicos. O primeiro, como eu falei, é uma ferida que não cicatriza. É aquela feridinha que sangra cada vez que você vai enxugar seu rosto, que você vai sair do banho e vai fazer uma fricção sobre a lesão, você tem um sangramento e isso está demorando mais do que 15 dias, 3 semanas, vale a pena consultar um médico especialista. E a outra característica importante, aí sim, em relação ao melanoma, são aquelas pintas pretas que eventualmente você tinha desde o nascimento, não apareceu, mas que começam a mudar subitamente de forma, de tamanho, de coloração. No melanoma, a gente orienta muito o paciente a usar uma regra que a gente chama de regra do ABCD. ABCD quer dizer assimetria, borda, cor e diâmetro. Então, uma pinta preta pré-existente, que você já tinha, se ela começar a ficar assimétrica, ou seja, se você cortar ela no meio, um lado for diferente ao outro, se ela começar a ter borda irregular, estrelada, se a coloração começar a mudar, e principalmente tiver mais do que 2 colorações naquela pinta que você já tinha, e se o diâmetro cresceu principalmente acima de 5 milímetros, e a regra dos 5 milímetros é fácil, a ponta externa da caneta BIC tem 5 milímetros, então é fácil a gente dosar, aí sim, de novo, merece uma consulta com o médico especialista, porque diferente o melanoma incide em pacientes muito jovens e ele pode ser letal e ele dá metástase frequente. Obrigada, doutor Sérgio. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas não saia daí. Olá, estamos de volta. Hoje o tema do Saúde em Pauta são os cuidados com o sol. O nosso convidado é o professor e médico Sérgio Delor. No Brasil, a procura por técnicas de bronzeamento é muito grande. Desde 2017, com o lançamento do clipe Vai Malandra, da cantora Anitta, no qual ela aparece usando um biquíni de fita isolante para destacar a marquinha ideal, foram criadas muitas clínicas de bronzeamento natural. Doutor Sérgio, quais são os riscos desse tipo de procedimento? Bom, na verdade, bronzeamento é uma defesa do organismo. Então, o organismo tenta escurecer para inibir a penetração do raio solar. Então, sempre o bronzeamento acaba sendo um método de agressão à pele. Esses métodos de exposição ao sol são usados substâncias que favorecem o bronzeamento. Bom, depende, eu sempre falo que bronzeamento depende muito do tipo de pele. Veja, a gente classifica as peles em 6 tipos. Então nós temos no extremo aquele ruivo, de olho azul, de olho claro, que é uma pessoa que sempre vai queimar a pele e nunca vai se bronzear. Quer dizer, pode ficar canita lá o clipe inteiro que vai continuar branquelo. E no outro extremo nós temos as pessoas de pele negra que sempre se bronzeiam e nunca se queimam. A pele dele já naturalmente é protegida contra o sol. Então, óbvio que as pessoas nesse extremo, elas têm maior tendência a câncer de pele, a envelhecimento, do que as pessoas no outro extremo. O câncer de pele na pessoa de pele negra é muito raro. Veja, a maioria dos brasileiros, eles têm uma pele que a gente considera uma pele entre tipo 4 e tipo 5, ou seja, são pessoas morenas, de olho escuro, então o bronzeamento é razoável. Eu diria para você que entre o bronzeamento ao sol e o bronzeamento artificial, ainda assim nós nos posicionamos mais a favor do bronzeamento ao sol. Porque aquele bronzeamento artificial em câmaras de bronzeamento, já existe muita descrição do aumento de incidência de melanoma, mesmo em pacientes com fototipos mais altos, ou seja, mais morenos. Então o bronzeamento artificial é muito pior do que esse. Agora, se der para não bronzear, melhor, principalmente os brancos, que não adianta, vai ficar vermelho 2 dias de bronzeado, depois estão branco de novo. E para quem está saindo de férias, quer curtir o sol, como fazer isso com segurança? Muito bem.
assim, uma das coisas boas que a gente tem nesse país são as praias, né? Então tem que curtir. Eu também gosto, eu acho que atividades ao ar livre comprovadamente estão associadas a bem-estar psicológico, inclusive, a gente tem que ir nesses lugares, mas não custa se proteger. Então a primeira dica de proteção é em relação à criança. A gente sabe que o câncer de pele lá na frente tem muito a ver com a exposição anterior aos 12 anos de idade. E como é que a gente protege criança? Roupa. A roupa é mais importante do que o chamado filtro solar. Hoje tem fábricas que se dedicam praticamente à fabricação de roupas protetoras. Na internet tem várias marcas que têm fator de proteção alto. Mas o adulto também. A gente pode usar um chapéu de aba larga, pode usar uma camiseta que nos proteja. Devemos ficar o máximo possível embaixo da sombra, no guarda-sol. E o filtro solar que ajuda bastante. Então esse é o segundo fator. Eu costumo dizer que proteção solar é uma caixa grande que cabe um monte de coisa, não é só o filtro solar que cabe lá dentro. Sim. E em relação ao filtro solar, muita gente fica na dúvida na hora de comprar. Faz diferença comprar um fator 100? Como escolher? Essa é uma discussão que daria um tempão, mas é assim, na verdade o fator de proteção que está escritinho, aquele número que está escrito, ele está mostrando a proteção só contra o UVB. E a gente sabe hoje que o UVA é carcinogênico, que outros raios são, talvez até o infravermelho, ainda é discutível, mas com certeza o infravermelho, por exemplo, causa mancha de pele. Então, aquele número só representa uma fração de uma proteção de um raio. E, além disso, as condições do laboratório seria que você usasse uma quantidade que praticamente você ia gastar um frasquinho por dia na praia. Então, ninguém faz isso. Então, eu diria que de 30 para cima, tá? Pelo menos, e aplicar a cada 2 horas, principalmente nas áreas expostas. E quando entra na água ou transpira muito? O ideal é reaplicar após a entrada na água, porque a água tira. E lembrar também que mesmo a água, até 1 metro abaixo da linha d'água, o sol continua queimando. Nossa. Doutor, e quando o estrago já está feito? Quando aparece a vermelhidão, as bolhas e até mesmo a situação de insolação, o que fazer? Veja, existe as duas coisas, a queimadura e existe a desidratação. A desidratação é uma coisa aguda que pode levar a óbito, principalmente crianças. Então, a hidratação é fundamental. Oferecer líquido a toda hora, repassar várias vezes sucos, hidratantes, né? Hoje tem vários tônicos aí que vendem para quem faz exercício, isso para criança funciona. Já depois da queimadura vai depender muito do grau. Normalmente o sol ele faz uma queimadura de 1º grau, eventualmente 2º grau. Aí os cuidados são a dor, hidratar a pele, evitar infecção secundária quando muito extensa, né? Existem cremes pós-sol, a gente recomenda pouco porque às vezes eles ardem mais do que qualquer outra coisa. Mas depende do grau. Eu já tive queimaduras muito sérias de sol porque as meninas usam coisa a mais para se bronzear. Então isso é uma coisa forte que a gente não recomenda, tipo folha de figo com Coca-Cola, não façam isso. Doutor Sérgio, para finalizar, vamos deixar uma dica para quem está em casa, para quem já foi para a praia e já voltou, pegou um bronzeado seguro, mas ainda assim está com a pele um pouco ressecada. O que fazer nesse momento? Então, o sol resseca a pele, né? O sol envelhece a pele, então a gente precisa hidratar. Tem muitas marcas de hidratante no mercado, não vou indicar nenhuma específica. Então, usar bastante creme hidratante, cuidado com banho excessivo, mudar o sabonete para um sabonete líquido, um sabonete mais hidratante. E é isso, hidratar bastante. Obrigada, doutor Sérgio. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Preste bem atenção nas dicas do doutor Sérgio. Elas podem ser importantes para garantir a sua saúde e o seu bem-estar. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.